Então, aumentado a projeção da inflação para este ano. Eu converso agora com o José Eustáquio, que é pesquisador do IPEA e também nosso analista aqui do AgroMais. Muito bem-vindo. Boa tarde. Essa projeção aí mais alta, hein, José Eustáquio, da inflação para os próximos anos, como é que você avalia essa onda aí? Piora? Os motivos? Boa tarde. Boa tarde, Simone. Hoje a nossa conversa vai ser mais de conjuntura econômica e, é claro, analisando um pouco de política fiscal e política econômica. E é claro, né, eu costumo dizer, né, como na Bíblia, você só colhe o que você consegue plantar. Ou seja, para colher, a gente tem que trabalhar. E eu acho que há uma disfunção em alguns dos entendimentos do atual governo de entender que é o Estado que cria a geração de riqueza. E nós vamos detalhar um pouco mais essas questões. Então vamos lá, na conjuntura macroeconômica, como é que você analisa então a previsão dessa semana? É o seguinte: vamos olhar para o lado do gasto fiscal. Se a gente analisar dos 2 últimos anos, o governo vem ampliando muito os seus gastos. Inicialmente, ele aumentou o gasto mesmo sem ter previsão de aumento das suas receitas. E o novo arcabouço fiscal trouxe algumas dificuldades com as quais o governo vai se defrontar nos próximos anos. Ou seja, a gente tem cada vez mais um aumento, né, dos gastos das nossas despesas obrigatórias, como participação do orçamento das receitas totais do governo. E, por outro lado, a gente também, junto com a valorização do aumento do salário mínimo, isso também pressiona os gastos públicos, seja nas políticas previdenciárias ou mesmo nos benefícios que o governo concede às suas políticas sociais. Isso tem gerado um aumento do gasto público muito grande. A previsão é de que, para os próximos 2 anos, praticamente, né, o grosso dos gastos obrigatórios. O que são os gastos obrigatórios? São aqueles gastos mínimos que o governo tem que fazer, seja na área de educação ou mesmo na área de saúde. E esse mínimo, ele cada vez é mais rígido, porque, junto com a mudança no arcabouço fiscal, esse teto do mínimo ele vai crescendo de acordo com o aumento da sua receita. Ou seja, o governo tem uma margem muito pequena em relação aos gastos discricionários. Por que a gente está falando de gastos e por que a gente está falando desse risco fiscal que existe? Porque, na verdade, a questão da inflação ela está associada com o gasto fiscal que o governo tem. Ou seja, quanto maior for o gasto fiscal que o governo não consegue controlar, não tem recurso para fazer as outras políticas que buscam alavancar o investimento, o governo pode entrar numa armadilha, e essa armadilha da qual a gente tem que emitir papel moeda e, consequentemente, os preços vão subir. A gente observa, né, ao longo do ano que nós já tivemos alguns problemas, seja com as questões da safra, que a gente já vinha tendo uma redução da quantidade produzida de grãos no país, e agora, mais recentemente, com os problemas da enchente no Rio Grande do Sul. Ou seja, é um cenário onde nós temos pressão inflacionária num governo que vem gastando muito, e cada vez mais a política econômica com a qual ele se ajustou, você tem menos gastos discricionários para fazer sua política. Acaba que eu tenho uma previsão, né? De um lado, você vai ter a elevação do gasto público, você tem o aumento da tributação em cima daquelas pessoas que trabalham e geram emprego, e quanto maior a tributação, menor a influência no crescimento econômico, né? Isso vai gerar um baixo nível dos investimentos, que, consequentemente, um baixo crescimento. Ou seja, o resultado para um cenário de médio e longo prazo é de inflação elevada, tendência de desvalorização do câmbio e baixo crescimento econômico. Eu não sei, Simone, se vocês têm aí um gráfico para a gente poder discutir as variáveis com as quais a gente tem maior interesse. Sim, vamos colocar o gráfico agora e esse aí chegando. Isso.
Esse gráfico, Simone, ele dá uma explicação do cenário do que está acontecendo. E a gente tem, né, nessa linha azul, a taxa de juros da economia brasileira, a linha pontilhada, marrom, é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, né, Deixa só. onde a gente observa a tendência de crescimento dos preços ou não. E nós temos mais dois outros indicadores, que é o diferencial da taxa de juros na economia brasileira com a economia americana e o índice trimestral de preços, né, do PIB brasileiro, calculado pelo IBGE. E a gente observa que da pandemia para cá, a gente pode dividir, né, esse movimento em três grandes etapas. A primeira etapa, que após a pandemia, o governo teve que fazer uma expansão dos gastos, aumentar a política creditícia para fazer com que a economia voltasse a se recuperar. De fato, isso aconteceu. Quando a gente observa a linha de PIB, né, a gente verifica que você tem uma queda dessa linha, mas uma recuperação em V. Realmente a economia vem crescendo. E nos últimos anos, essa linha do Produto Interno Bruto vem crescendo paulatinamente até os anos mais recentes. Mas a gente tem outros dois períodos. Um outro período que durou basicamente até ali 2022, né, finais de 2022, onde o governo tem tentado fazer um controle do movimento inflacionário. De que forma? Aumentando a taxa de juros. E o último período, esse período aí mais avermelhado, que é onde a gente tem uma política do governo focada no aumento dos gastos. Por quê? Este é um governo que acredita que aumentar o investimento público, você vai gerar desenvolvimento econômico. Mas, na verdade, o que a gente tem que estimular é o investimento privado, que é esse investimento que vai aumentar emprego e gerar crescimento econômico. O investimento público, ele é muito questionável, dependendo de onde você gasta, às vezes você não tem nem multiplicação desse investimento. Tá? Agora, o curioso que a gente tem que observar nesse gráfico é a linha verde, que é o diferencial da taxa de juros americana com o diferencial da taxa de juros brasileira. Quando essa linha está decrescente, isso é sinal de que o risco soberano brasileiro ele está aumentando. E a tendência é de que os investimentos que nós temos na nossa economia migrem para os outros mercados, sejam emergentes ou mesmo para a própria economia americana. E a gente observa, né, já ali, desde a política de controle inflacionário, que a gente tem uma queda dessa linha verde. Ou seja, o grau de liberdade que o Banco Central tem em definir a sua taxa de juros, cada vez mais ele se reduz. Ou seja, é cada vez mais difícil a gente reduzir a taxa Selic. Lembrando, a taxa de juros ela vai balizar todas as nossas taxas dentro do mercado. E, é claro, vai balizar também o investimento. Quanto maior a taxa de juros, menor é o investimento produtivo, menor é o crescimento. E quanto maior a inflação, maior é a taxa de juros que nós temos que ter na nossa economia. Mesmo que a gente tenha uma mudança do presidente do Banco Central no próximo ano, e mesmo que esse novo presidente tenha uma visão de reduzir mais essa taxa de juros, ele vai ter pouca capacidade ou pouca liberdade. Certo, para a gente finalizar, já que você falou também aí na taxa Selic, né? O Boletim Focus com essa previsão aí de permanecer em 10% para este ano. Vamos aguardar o que vem aí pela frente, né, da reunião do Copom. O que esperar então do mercado de grãos? Então, Simone, os preços são uma variável muito importante dentro da economia. E os agricultores, eles estão colados nesses preços, né? E o que a gente observa no último ano, por exemplo, grãos, nós tivemos quedas muito grandes nos preços dos grãos. A produção de carnes, a gente também tem algumas quedas, né? E, por exemplo, o café está tendo uma alta dos preços. Então, o cafeicultor hoje, ele já está mais tranquilo, porque os preços estão crescendo. Mas é o seguinte, o cenário para o médio e longo prazo, eu acredito, é de que haja um aumento desses preços, seja no mercado de grãos
né? E até mesmo pelo fato da economia americana ainda não ter entrado nessa segunda fase, porque nós vamos ter a entrada, né, de problemas relacionados à seca nos Estados Unidos e talvez no sul do Brasil, com as questões de mudanças climáticas, e isso pode impactar, sim, na oferta americana. Ou seja, eu acredito que para os próximos 6 meses a gente vai ter um aumento desses preços. O agricultor que puder, né, segurar e atender, esperar mais as flutuações do campo, talvez ele possa se favorecer. É importante fazer hedge das suas vendas e das suas exportações ou produção, né? E, enfim, acho que na entre-safra esses preços podem dar uma ligeira melhorada. O que acontece? Se, de um lado, né, a gente tem esse aumento dos preços, é importante a gente falar, por exemplo, no mercado de carnes, embora a gente tenha queda dos preços que são pagos aos produtores, a gente tem um mercado muito concentrado. Então, ao mesmo tempo que a gente vê o crescimento das exportações e o aumento da renda dos exportadores, a gente não observa isso no mercado produtivo. E no grãos, eu acredito que esses preços podem dar uma revertida ligeira, mas lembrando, com o cenário macroeconômico com o qual nós temos, o governo vai gastar mais, a gente vai precisar de um aumento das taxas de juros, nós vamos ter menor crescimento. Eu acho que é necessário colocar um sinal amarelo no que a gente vai decidir de fazer investimentos nos próximos anos. Tá certo, José Eustáquio, pesquisador do IPEA e nosso colunista aqui do AgroMais. Obrigada pela tua análise de hoje, dessa semana. Um bom início, né, de semana para você e até semana que vem. Até semana que vem, viu, Simone? E um bom trabalho aí e até breve.